bem, bem-vindos então para mais essa edição das nossas perícopes. Hoje, para o 16º domingo após Pentecoste, o texto é do Antigo Testamento, Isaías 35, 4 a 7a. A escolha deste tema, ou desta mensagem, ou desta leitura, sem dúvida, está relacionada com o Evangelho do dia e a respeito do qual nós vamos falar um pouquinho mais adiante. O contexto do capítulo 35 é muito importante porque ele está em contraste com o capítulo anterior, o capítulo 34 de Isaías, onde se descreve a queda de Edom, do reino de Edom, e a queda das nações pagãs que se opuseram ao povo de Deus, interpolando-se, intersexando-se no seu caminho na propagação do reino de Deus no mundo. O nosso texto apresenta a salvação preparada para Sião, povo de Deus, de sorte que essa descrição que vai acontecer no capítulo 35 já apresenta o povo de Deus como tendo sido levado ao exílio e do qual será resgatado agora, como pode-se notar no versículos 9 e 10 deste capítulo 35. Então nós temos aqui o que tecnicamente nós podemos chamar de um paralelismo antitético, ou seja, capítulo 34 é um capítulo de vingança, de juízo, e um capítulo 35, portanto, de salvação e redenção. Muitos do povo de Deus já haviam perdido a esperança lá no exílio, uma esperança de retornar para a terra prometida, e as suas mãos já haviam se tornado fracas, os seus joelhos vacilantes, os seus corações desalentados, como diz o texto, e então, de repente, chega a esperança, chega a hora da redenção. Deus entra na história e na vida do seu povo. Como um segundo êxodo, digamos assim, o povo exilado agora vai retornar à sua terra através do deserto, mas um deserto que se transforma, um deserto que se transfigura, uma nova criação está sendo preparada por Deus para trazer o seu povo de volta. Mas essa transformação não acontece apenas em nível de natureza, em nível de criação geral, frágil como ela está, mas também como acontece também com o próprio ser humano, com o povo de Deus, né? Nas suas debilidades, nas suas fragilidades, e isto é uma demonstração da presença do Messias neste processo. Vamos ao texto, capítulo 35, versículo 4, diz assim: Imru le nimcharei lev. Imru é uma segunda pessoa do imperativo, do verbo amar, dizer, falai, ou falai, nimcharei, o verbo é mahar. Mahar significa acelerar, significa apressar. E aqui nós temos o nífal desse verbo, né? Mahar está ligado a um dos filhos de Isaías, no capítulo 8, versículo 1, quando fala lá, Maher, Shalal, Hash, Baz. Significa assim, rápido despojo, presa segura. Esse rápido é a palavra Maher aqui. Então, vê-se, de certa forma, você fazer uma ligação, capítulo 8, com esse capítulo 35. Aqui, o verbo mahar significa aqueles que estão desalentados, coração apressado, acelerado, em virtude de angústia, em virtude de muita tensão. Hisku al-tira'u. Hazak é o verbo, continua o imperativo, de novo, na segunda pessoa, não é? Sede fortes, al-tira'u, ou seja, al aqui, a partícula negativa forte em hebraico, ela se usa com o imperativo negativo, embora
como sabemos, o imperativo negativo em hebraico se forma não com o imperativo, mas a cláusula negativa mais o imperfeito. E é o que acontece aqui. Não temais. É o verbo yare que está aqui sendo objeto desta análise. Depois, Hine Eloheikem Nakam Yavo. Hine, eis que Eloheikem, o vosso Deus. É importante aqui em Isaías sempre lembrar que Elohim pode ser no sentido genérico, Deus no sentido de juiz, mas quando ele está com o sufixo, é um Deus da aliança. E é o caso aqui, o Deus do povo de Deus. Né? Então, eis que o vosso Deus, Nakam Yavo. Nakam é vingança. Parece que esse é o texto aqui. Yavo vem do verbo bo, é o imperfeito, a terceira masculina singular do imperfeito do verbo bo significa vir. Então, embora seja um imperfeito, é uma ação que começa e tem continuidade. Então, você pode traduzir, inclusive, o imperfeito pelo presente aqui. Eis que o vosso Deus vem com vingança. Depois, Gemul Elohim Hu Yavo. Gemul é recompensa. Então, com recompensa ele vem. Nós temos aqui o arranjo diagonal em que o primeiro termo se relaciona com o quarto termo e o segundo termo com o terceiro termo. Então, você tem um X, ou seja, um quiasmo que se forma aqui para dar ênfase ao que se quer dizer na mensagem. Então, a tradução talvez mais adequada para este quiasmo seria assim: eis que o vosso Deus vem com vingança e com a retribuição de Deus ele virá. E a última parte desse versículo 4 termina Veyosha'akem. Esse vaf no começo aqui é muito importante porque ele estabelece exatamente um contraste. Ele é um adversativo, embora seja uma simples conjunção, mas ele estabelece aqui realmente um lado oposto. Mas, e aí vem o verbo yashá, está no Rifil, a segunda Rifil com a terceira masculina singular, com o sufixo da segunda masculina plural. Então, salvar, mas ele vos salvará. Então, esta frase é importante por estabelecer esse contraste. Então, a presença de Deus é juízo para os inimigos, que são objeto essas duas primeiras partes, mas para o povo de Deus ele é salvação, como aparece na última forma verbal. Versículo 5. As tipartena einei ivrim. Então, e aqui você tem um advérbio, quer dizer, esse então, e aí vem o verbo pakar, que está no nifal. Então serão abertos olhos ivrim, iver, em hebraico significa cego, não tem artigo aqui. Então serão abertos olhos de cegos. Não é dos cegos, mas olhos de cegos, está no plural. Vê-se aqui, portanto, uma restauração que começa com esse advérbio. Depois diz, ve'oznei hershim tipatakna. Oznei vem de osnaim, que está também no construto aqui, de ozen, que é o singular, ouvido, e os ouvidos de surdos. Heresh é surdos, né? Tipaktachna é patar, de novo, está no nifal, e serão abertos. Então, essa expressão no começo aí, então, é o resultado
da presença, da atuação de Deus para mudar a história do seu povo. Quer dizer, quando Deus vem, ele salva o seu povo. E quando ele salva o povo começa a experimentar grandes mudanças, não apenas na geografia, porque o povo vai retornar para a terra prometida, como também mudanças espirituais. O evangelho vai atuar concomitantemente com curas físicas, que evidentemente estão sendo anunciadas nesse retorno do povo de Deus à terra prometida. Versículo 6, As yedaleg ka'ayu piseach, quer dizer, então, e aí vem o verbo dalag significa, aqui está no pio, e significa saltar. Então, como corça saltará coxo, a pessoa coxa, está sem artigo aqui. Ve taron leshon ilem. Taron vem do hebraico, aqui está no imperfeito do cal, vem do verbo ranan, e ranan significa gritar de alegria, é como pular no carnaval, coisa assim, é uma alegria extrema. Jubilar, muitas vezes as traduções têm, alguma coisa assim de uma alegria exuberante. E então jubilará a língua de mudos, quer dizer, língua que não expressa nada, você tem de repente esse aspecto de extrema alegria. Que Nifkeu Bamidbar Mayom. Porque, e aí o verbo baká está no nífel e está na terceira masculina plural. Baká significa fluir, porque fluirão no deserto águas. Ve nechalim ba'aravá. Nechalim vem de Nahal, é o singular. Nahal significa ribeiro, significa torrente. Água corrente, sempre é água fresca, né? E águas correntes estarão na terra Aravá. Existe até uma área geográfica no sul do Mar Morto chamado Aravá, que é uma área completamente estéril, mas aqui a ideia é exatamente uma terra estéril. Né? Versículo 7, Vehaya ha-sharav la-agam. Vehaya está aqui no perfeito com um vaf consecutivo, então você tem a ideia futuro e tem o verbo hayá com a preposição le, que então significa tornar-se. Né? E então se tornará. Sharaf é uma areia ardente do deserto, quando o calor do sol aquece, né, na maior parte do dia, e junto com o vento do deserto, então forma uma areia quente que é uma areia extremamente agressiva, tá, e desconfortável. Lá Agam, então Agam é um lago, um açude. É algo extremamente confortador aqui. Ve Simaon la buei mayam. Simaon também é uma região árida, mais ou menos similar a Aravá. E aqui a região árida em Mabua. Mabua é uma fonte. Ayin é o termo mais comum, mas Isaías é muito criativo e usa até uma terminologia que poucos usam. Então, Mabua é uma fonte de águas. Né? Sabemos que no Antigo Testamento, águas, algumas vezes, é instrumento de juízo, mas aqui você está, Deus, colocando a água em favor do seu povo. Então, tem um caráter salvífico. Na sequência, Benve Tanim, Benve
talvez comece com tanim. Tanim é o plural de tan, em hebraico, e tan é um chacal, e tanim são chacais. Então, binvê é no abrigo ou na habitação de chacais. Se olharmos para o capítulo anterior, 35, Deus vai enviar toda espécie de animais agressivos sobre as nações, sobre Edom, como castigo, inclusive os chacais. Então, os chacais vão expulsar as nações da terra. Então, eles tomam o lugar. Aqui está o inverso. Seus chacais antes estavam habitando, agora na habitação deles haverá mudança. Rivtsar, e aqui vem Revetz, e eu acho que aqui é um aposto, é uma forma de traduzir, porque é uma alternativa viável, né? Está no... Rivtsar é lugar, é um lugar de descanso. Aqui está com um sufixo feminino, mas é importante lembrar que no hebraico, muitas vezes um plural masculino, quando se trata de animais, ele pode admitir sufixos femininos no singular. Então, o lugar de descanso deles. Então, saem os chacais e voltam, então, os humanos. Hassir lekane vagomé. Hassir é relva, hassir é grama. Não é? Haverá relva, haverá grama, lekane, difícil traduzir essa preposição le na frente, talvez ela deve ser omitida, mais como um conectivo aqui. Haverá grama e cana. Daí vem a palavra cané, daí vem a palavra cânone em hebraico, que vai aparecer também no capítulo 40, mais adiante, em Isaías, mas aqui a cana no sentido de junco, junto das águas, ela cresce junto das águas. Então, assim como gomê, papiro, então dá a ideia de que essas águas elas tendem a ser de caráter mais permanente. O Evangelho de Deus é uma bênção que Deus cuida para ter permanência junto do seu povo. Essa palavra gomê, inclusive, traduzida por papiro, é uma palavra adequada para isso. Ela ocorre pela primeira vez lá no texto de Êxodo 2:3, quando a mãe de Moisés esconde Moisés dentro de uma caixa, um cesto de papiro, para que ele ficasse mais ou menos camuflado e fosse encontrado por alguém especial. Então, aqui nós temos esta mudança na criação, essa alteração, essa nova criação que acontece e que não precisa ser algo simplesmente metafórico, como alguns o querem, puramente ilustrativo, né? Mas, na verdade, é algo real, efetivo. Deus está entrando em ação. Deus se manifesta salvificamente para trazer de volta o seu povo que vive numa fragilidade em todos os atmosferas, em todos os ramos da sua vida. Então, você tem milagres acontecendo aqui no retorno do povo de Israel do exílio babilônico. E esta manifestação, evidentemente, acontece em função da presença do Messias. Então, redenção e Messias são termos que estão conectados, né? E quando olhos veem, olhos de cegos veem, quando ouvidos de surdos ouvem, quando coxos andam, mudos falam, esta é uma linguagem própria do Messias no Novo Testamento, tá? E mostra que ele está perto, ele está presente não só lá, quando ele se encarna, mas está presente já no Antigo Testamento com todas as suas qualidades salvíficas. Tá? Por isso o Evangelho de hoje, que nós mencionamos, capítulo 7 de Marcos, é a extensão, é o cumprimento messiânico desta promessa que Deus faz aqui em Isaías 35. Lembramos que Jesus está na região de Decápolis, tá? Quer dizer, nas campinas de Golã,
próximo de onde o povo de Israel passa quando volta do exílio, não é? É uma terra estrangeira, e é onde ele cura um surdo e gago. Quer dizer, o Messias realiza milagres não só para o seu povo, mas ele realiza milagres também para os gentios e para as nações pagãs. E o povo de Deus, claro, é muito mais amplo do que o povo judeu no Novo Testamento. O Messias, enfim, é para todos. Quer dizer, a linguagem e a mensagem é mais ou menos assim. O exílio é a manifestação messiânica, salvífica, restauradora de Deus para o seu povo. E aí a gente lembra lá em Mateus 11, quando João Batista manda seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar alguém outro? E Jesus lhe diz. E Jesus manda uma lista para ele e diz, olha, o que está acontecendo é isto. Né? Quer dizer, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, mudos falam, o evangelho está sendo pregado aos pobres e assim por diante. Quer dizer, Isaías 35 está sendo cumprido plenamente na pessoa do Messias. Jesus é o Messias e que no seu ministério continua a curar e continua a restaurar o seu povo. E essa também, me parece, é uma visão que se estende não só no Antigo Testamento, na pessoa de Jesus, mas também escatologicamente. Ele vai trazer restauração, vida nova, nova criação, tudo isso como resultado da sua obra redentora para o mundo. Obrigado. Deus abençoe.